Oi, você já jogou um jogo que era simples e nem um pouco profundo, mas mesmo assim ele te fez ficar refletindo sobre ele por algum tempo? Bom, isso aconteceu comigo quando eu joguei um jogo chamado The Unfinished Swan, que é basicamente sobre um garoto chamado Monroe indo atrás de um cisne incompleto que saiu do quadro de sua falecida mãe. E vendo quão simples o jogo é, você deve se perguntar como é que esse jogo me fez ficar refletindo sobre ele? Pode até não parecer, mas o jogo acaba falando sobre como a gente acaba iniciando algo, mas muitas vezes desistimos de completar ou continuar. Já que, durante o jogo, a história de um rei começa a ser contada para a gente. Um rei que, apesar de ter criado diversas coisas, muitas delas ficaram de alguma forma incompletas. Porque sempre que as coisas começavam a dar errado e frustrar ele simplesmente as abandonava e partia para criar novas coisas. Sendo uma situação que tenho certeza que muita gente consegue se identificar. Porque quem nunca começou a fazer algo, por exemplo, aprender a desenhar, mas com o passar do tempo começou a se sentir desanimado de fazer isso, até chegar ao ponto onde só desistiu ou por ter percebido que isso era mais complexo de se aprender do que parecia, ou apenas por ter perdido interesse. E eu entendo muito bem isso, porque eu já passei e passo por isso direto. Mas o meu caso talvez seja um pouco diferente do seu ou de outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo, porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Ou seja, eu sempre busco fazer as coisas da maneira mais perfeita possível, principalmente as coisas que eu realmente tenho interesse em fazer. E como uma pessoa perfeccionista, eu tenho um padrão de perfeição muito elevado em minha mente, me fazendo me autocobrar excessivamente para conseguir chegar nesse tal padrão, o que acaba sendo bem exaustivo e me deixando bem desanimado para continuar fazendo algo que eu gosto. Porque imagina você começar a fazer algo por diversão e ficar toda hora se autocobrando para conseguir ser bom naquilo, ou para fazer tudo da maneira mais perfeita possível. Tenho certeza que vai chegar numa hora que você, assim como eu, vai se cansar e irá partir para fazer outra coisa, ou até mesmo irá desistir de começar algo novo, porque é muito cansativo ficar agindo dessa forma de novo e de novo. E, infelizmente, essa situação é algo que vem se repetindo na minha vida em relação a esse canal, porque, não sei se você sabe, mas todos os meus vídeos são roteirizados, ou seja, praticamente tudo que eu falo neles eu escrevo antes para depois ir lendo enquanto eu gravo. Porém, eu tenho uma grande dificuldade em fazer isso, num nível que parece que eu estou tentando escrever uma redação do Enem, do tanto que eu acho difícil ter que escrever esses roteiros. E a razão para isso acontecer tem a ver com eu ser perfeccionista, porque eu não me considero uma pessoa que sabe se expressar e explicar o que eu quero falar muito bem. Então, sempre que eu vou escrever um roteiro, eu não consigo achar que o que eu estou escrevendo é bom o suficiente, fazendo eu escrever e reescrever uma mesma parte dezenas de vezes até conseguir algo que me, entre aspas, satisfaça. Porque mesmo depois de ter escrito algo que eu considero aceitável, eu ainda não acho que está bom o suficiente, fazendo eu me sentir frustrado e me desanimando de continuar escrevendo. O que acaba gerando um outro problema para mim, que é a procrastinação. Porque não há pessoa que tenha ânimo o suficiente para fazer algo que gera frustração e desânimo constante. Então, para que eu não precise me sentir assim, eu começo a fazer qualquer outra coisa para não ter que escrever. Não sei se você já assistiu O Incrível Mundo de Gumball, mas tem um episódio onde o Gumball e o Darwin passam ele inteiro procrastinando só para não ter que jogar o lixo fora. Sendo basicamente a mesma coisa que eu faço na hora que eu preciso escrever um novo roteiro. A única diferença é que, ao contrário deles, eu tenho vontade de escrever meus roteiros, mas minha mente se sente tão cansada de não conseguir escrever algo que me agrade, que eu começo a fugir dessa minha, entre aspas, obrigação. Sendo esse um dos principais motivos para eu demorar tanto para postar um vídeo novo. Para você ter noção, o roteiro do vídeo falando sobre Spiritfarer levou uns 2 meses para eu conseguir terminar de escrever. Porque tudo que eu escrevia, eu achava que estava horrível, me levando a procrastinar e até mesmo a constantemente pensar se eu não deveria desistir desse canal. E aí entra outro grande problema, que é a desistência, que é basicamente o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Porque toda essa autocobrança, frustração e desânimo me fazem constantemente pensar se eu não deveria desistir de tudo isso aqui e fazer outra coisa da minha vida. Porque na minha cabeça eu não consigo acreditar que eu seja capaz de escrever algo bom para transformar em vídeo. E esse é um problema que eu enfrento desde o começo desse canal. Tipo, antes de finalmente postar meu primeiro vídeo, eu desisti umas 5 vezes de começar ele. Porque tudo que eu escrevia, eu achava que estava péssimo. Eu até mesmo, nessa época, cheguei a excluir um vídeo já todo editado e renderizado, simplesmente porque eu não achava que o que eu falei durante o vídeo estava bom. Mas será que não estava bom mesmo? Olhando agora, eu vejo como aquele vídeo não estava tão ruim assim como eu acreditava. Ainda mais para um primeiro vídeo de alguém sem experiência alguma fazendo isso. E isso vale para todos os meus vídeos. Todos eles, mesmo depois de ter postado, eu acreditava que estavam ruins. Ou porque eu achei que faltou eu falar algo, ou porque eu achei que podia ter falado tal assunto de outra maneira. Mas recentemente, quando eu assisti eles de novo, eu percebi que eles não estavam tão ruins assim como minha mente me fez acreditar que estavam. Essa minha obsessão para escrever algo que seja perfeito é tanta que ela distorce a minha visão e não me deixa enxergar o quão bons são os meus vídeos.
É claro que eles não são perfeitos, e eu consigo melhorar eles muito mais. Mas para alguém que não tem nenhuma experiência nisso, já é um bom começo. E algo que me ajudou a perceber isso foi ter jogado The Unfinished Swan. Porque foi refletindo sobre essa questão do porquê a gente desiste das coisas, que eu percebi que o motivo para eu me sentir constantemente desanimado e com vontade de desistir desse canal é por conta do meu jeito perfeccionista, e fazendo me perguntar por que eu preciso me cobrar tanto assim para escrever algo bom. Eu criei esse canal com a intenção de conseguir falar sobre certos assuntos que eu não tinha ninguém para falar sobre, e também para melhorar o jeito que eu me expresso. Só que, por conta do meu perfeccionismo, tudo isso acabou se perdendo, me limitando para conseguir me expressar verdadeiramente através dos meus vídeos e me fazendo acreditar que tudo que eu escrevo é horrível. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tanto para eu apenas desabafar sobre algo que vem me incomodando há algum tempo, quanto para servir como um lembrete de que eu não preciso exigir tanto de mim mesmo. Tá tudo bem se eu repetir uma palavra dezenas de vezes, ou se eu podia ter falado tal assunto de outra maneira. Porque nem tudo nessa vida precisa ser perfeito. O importante é eu conseguir colocar para fora o que eu tenho em mente, e me expressar da melhor maneira possível para as pessoas. Então, esse vídeo é o meu primeiro passo para conseguir deixar de ser tão perfeccionista. Então, eu estou tentando escrever ele sem pensar muito para não começar a achar que o que eu estou escrevendo está ruim. Tentando apenas expressar da melhor maneira possível essa frustração acumulada dentro de mim. O que eu acho que eu consegui fazer bem. Então, a partir daqui, eu acredito que eu iria conseguir não me cobrar tanto para escrever meus roteiros. Ao mesmo tempo, que eu acredito que eu iria escrever coisas melhores por não me sentir tão pressionado para escrever algo perfeito. Conseguindo me expressar melhor e de forma mais natural através deles. E, bom, é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Então, obrigado se você viu até aqui e eu te vejo numa próxima. Tchau!